Graças e paz, povo de Deus. Hoje a nossa meditação se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Muito bem, meus irmãos. E aí tudo começou. Aí teve o início da separação do homem de Deus. Muito triste essa passagem, irmãos, porque o homem andava feliz na presença do Senhor. Por que ele andava feliz na presença do Senhor? Porque até então ele era a imagem e semelhança do Senhor, porque nele não havia pecado, nele não havia a maldade, nele não havia a mentira. Então, Adão tinha paz no coração. Adão vivia livremente com sua esposa. Ele vivia num paraíso onde a liberdade de poder viver uma vida maravilhosa, e Deus havia dado somente uma ordem, somente uma, para que da árvore do bem e do mal não fosse comido. Porém, a cobiça, o desejo, fez com que eles tivessem a curiosidade, embora colocando a culpa um no outro até chegar na serpente, como nós hoje também fazemos, sempre queremos justificar os nossos atos, queremos justificar os nossos erros, sempre culpando alguém ou culpando uma situação que nos faz pecar contra Deus. Sendo que a culpa do pecado é uma coisa individual. Depois que o pecado entrou no mundo, nós somos fruto de pecado. E isso entristeceu muito o coração do Senhor, porque o Senhor teve que tomar uma providência. O Senhor teve que criar uma separação, porque até então o pecado ele faz separação. Hoje, se vivermos em pecado, vivemos separados de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele diz para não fazermos alguma coisa, temos que obedecer, irmãos. O nosso Deus, Ele é superior a tudo. O nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele tem competência para julgar, porque Ele é santo. Então, diante desse pecado, o Senhor teve que colocar uma disciplina. Voltando ao versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Olha só, irmão, Deus passeava no jardim. Então, o que nós podemos entender? A presença de Deus era com eles. Você já imaginou, já passou pela nossa cabeça, passou pela sua cabeça, o que é andar ao lado do Senhor? Mas a nossa condição pecaminosa nos fez nos separar do Senhor. No versículo 22 diz o Senhor: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra
que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha a providência que o Senhor teve que tomar, irmãos. Imagina o desespero de Adão e Eva, saindo da presença de Deus, que eles andavam com Deus. Eles viveram ao lado do Senhor. E o Senhor entristeceu. Hoje, no tempo de hoje, o mundo anda separado de Deus por conta do pecado. Basta olharmos e ver ao nosso redor. Ninguém se importa em andar à presença de Deus. Ninguém está preocupado em andar lado a lado com Deus. Olha como é que o pecado impera no mundo, irmãos. Desde que o mundo é mundo, nós vivemos debaixo do pecado. Mas o amor do Senhor, que é incondicional, o Senhor sempre olhando para a humanidade com muito amor. O Senhor não estendeu a sua ira por toda a eternidade, irmãos. O Senhor não estendeu. Como é que a gente consegue provar isso? Como é que nós conseguimos saber que Deus não estendeu a ira dele por toda a eternidade? Porque ele enviou o seu Filho Jesus. Quando ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte, ele ali se conciliou com o homem. Porque Deus sente saudade de nós, irmãos. Deus sente saudade do homem. Para isso ele enviou o seu Filho Jesus, para que fosse para aquela cruz, para poder nos colocar novamente na presença do Senhor. Aquele Éden pelo qual o homem foi expulso. Deus está prestes a abrir novamente a porta para receber aqueles que se reconciliaram com Deus. Está chegando o tempo em que todos que se reconciliaram com Deus através da morte de Jesus Cristo, que confessaram os seus pecados, que aceitaram o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, todo aquele que reconheceu que é um pecador e que precisou do perdão de Jesus, esse que se reconciliou voltará a viver na presença do Senhor. Porque assim como o pecado abundou, superabundou a graça de Jesus. Porque através de Jesus nós voltaremos a andar na presença de Deus, meus queridos. Olha que amor imenso, olha que amor incondicional. Porque por um homem o pecado entrou, mas por um outro o pecado foi perdoado. Então hoje é o tempo, irmãos, hoje é o tempo, meu amigo, de se reconciliar com Cristo, de olhar para Jesus, reconhecer que é pecador e que é por causa do pecado que há separação entre Deus e o homem. Se você confessar agora o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, que vai perdoar os teus pecados, e você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você irá morar no céu, meus irmãos. Você irá, porque a palavra do Senhor é única. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando nós entendemos que por causa disso nós vivemos longe do Senhor, hoje muitas pessoas dizem que confia em Deus, mas fala de uma forma, é um jargão, porque as pessoas que realmente conhecem a Deus, reconhecem que é pecador e que precisa do perdão em Cristo Jesus, porque ninguém vai à presença do Pai se não for através de Jesus Cristo. Então Adão pecou, o pecado entrou no mundo, mas Jesus veio, ele nasceu, viveu entre nós, morreu no nosso lugar e ressuscitou. Ele matou a morte, e através desse gesto, todos nós que nos reconciliarmos, pedir o perdão e se afastar do pecado, a graça já vai estar
totalmente nos envolvendo, porque nós entendemos que o sacrifício de Cristo é o último ato que Deus aceita para que venhamos morar na presença de Deus. Pai amado, Pai querido, agradeço, Deus, por essa Tua palavra, Senhor, que tão sabiamente esclarece nos nossos corações, ó Deus, e faz-nos reconhecer que somos pecadores, e por causa do nosso pecado andávamos separados de Ti, mas o Teu Filho Jesus veio para reverter toda essa situação. O Teu Filho Jesus, ó Pai, não olhou para quem? Ele olhou para toda a humanidade. Ele olhou e disse no seu coração: irei resgatar esse povo que anda perdido, anda desorientado. E todo aquele que recebe ao Senhor Jesus, automaticamente também já recebe o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a entender a sua palavra. Abra o seu coração, meu querido. Permita que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus coloque no teu coração a certeza da salvação no sangue derramado. Porque ele irá lavar as suas vestes, deixá-la branca, para que tu andes na presença do Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele teve esse ato de amor por nós. Reconheça que tu és pecador. Reconheça que você precisa do perdão de Jesus. E reconheça que você precisa do Senhor o tempo inteiro. Pai amado, Pai querido, trabalhe nesse coração que tem dúvida ainda, Senhor. Trabalhe nesse coração que ainda não conseguiu entender a Tua palavra, não conseguiu entender o seu ato sacrificial. Trabalha, Senhor, de uma forma em que Teu Espírito Santo de Deus convença do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Para que possamos, ó Pai, todos, como a Tua palavra mesmo diz, que não quer que nenhum homem se perca, mas que todos nós, a nossa família, se renda aos Teus pés, reconhecendo que somos pecadores e precisamos do Seu perdão, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia todos os dias das nossas vidas. E que com a nossa boca a gente confesse que Tu és o Senhor. E que nós possamos todo dia andar na Tua presença, fugindo do pecado, lavando as nossas almas diante de Ti, Senhor. Porque Tu é que tem a palavra de salvação. Cuida desse meu amigo, dessa minha amiga. Cuida desse meu irmão, dessa irmã, Senhor. E que possamos todos um dia, numa só voz, clamar, dizendo que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus além de Ti, Senhor. É o que eu clamo, Senhor, na presença do Teu Filho Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.